Olá, buenos! Hoje a gente vai falar aqui sobre os famosos calotes, né? O dinheiro que a gente não recebe, que a gente dá para o outro, que a gente não valoriza, que a gente simplesmente rejeita. Parece loucura, né? Não, Érica, mas eu cobro. Então fica aqui comigo que eu vou te explicar o que acontece aí dentro, ó, tá aqui. Então, para isso, a gente vai ter aqui a ilustração de 3 casos, para você entender o outro e depois você vai começar a se entender. E se você ainda não assistiu a aula de hoje, da Jornada da Consciência Próspera, lá você vai ver os 5 monstros que travam a sua vida no dinheiro. Quero que você responda lá o teste, para você trazer para a sua percepção o que você está acreditando aí que está fazendo com que a sua vida pare no dinheiro. Vou deixar o link aqui na descrição. E tem mais uma coisa. Eu pensei que eu tivesse falado ao contrário. Se você clicar no link e não estiver indo para a jornada, vai para uma lista, tá? De espera para a próxima jornada. Porque como esse vídeo é gravado, eu só mudo mesmo o redirecionamento dos links, tá? Mas clica aí e vê. Hoje, quando eu estou gravando aqui, 18 de agosto, está valendo para você assistir a aula. Então vamos lá. Esses 5 monstros, aliás, ficam na sua cabeça e fazem com que você também leve calote, com que você não receba o dinheiro. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tive uma tomada de consciência e não faz muito tempo não, faz alguns meses. E você vai poder também fazer a sua tomada de consciência aqui. Então, o primeiro caso, como eu estava falando, foi de uma cliente que veio, fez o curso de autoconstelação e disse que pagaria na semana seguinte. E aí ela fez tudo, inclusive fez um mapa, que era uma cortesia para quem fazia o curso de autoconstelação, e ficava sempre me dizendo que ia pagar. E nunca pagava. Não pagava. E estava com problema disso, estava com problema daquilo e não conseguia pagar. Essa cliente estava muito na dor do que a gente chama de caráter do psicopata, que é quando a pessoa tem medo de ser manipulada. Então, em relação ao dinheiro, na dor, o que o psicopata faz? Ele manipula também. Quando ele tem um oral junto, ele se vitimiza. Então, esse tipo de cliente que fica só protelando, só enrolando você, ele está te manipulando para que você não perca a esperança de receber aquele dinheiro. Você continua cobrando desse cliente. O segundo caso, o cliente veio, fez uma parte só do curso, pagou também só uma parte, e depois de um tempo veio e disse que iria fazer tudo e queria pagar. Não fez, não pagou e colocou, na época, a culpa que alguém estava com Covid, que alguém estava com problema, que não sei o que, estava cheio de problema, e também tem um caráter psicopata aí por trás. E o oral. E tem mais uma questão, a dependência emocional. Tome muito cuidado com os dependentes emocionais. E se você é dependente emocional, tome muito cuidado com você, com as suas atitudes. Porque o dependente emocional, ele pode parecer duro, pode até ter dislike aqui, mas eu vou falar. Ele não é confiável. Ele não é confiável nem para ele. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo para agradar o outro? Então, se esse outro disser alguma coisa, ela deixa você. Ela larga você. Ela simplesmente esquece que você existe para agradar esse outro aqui. Então, ainda tinha mais essa questão do dependente emocional que está sempre envolvido com as histórias dos outros e não tem o olhar para si. Não consegue olhar para si. Provavelmente, essa pessoa paga a conta dos outros, faz um monte de coisas pelos outros, mas por si não, ela não conseguiu avançar no curso. E ela não pagou. Tá, aí vamos ao terceiro caso. O terceiro caso é uma consteladora que fez e pagou apenas a metade do serviço.
E ela dizia, não, eu vou honrar minha palavra, você está na minha lista de prioridade. Não está. É para você também, olhando, aconteceu comigo, e isso provavelmente acontece com você. Não está, porque todas essas pessoas estão nas suas dores. Todas essas pessoas têm emaranhados. Elas não conseguem liberar assim. E provavelmente essa pessoa ainda acha que pagou muito. Ela tem um ponto de vista dela, entende? Acontece o seguinte, que quando a gente leva o famoso calote, quando alguém não paga, quando a gente confia, o que acontece com a gente? É aí que está o nosso olhar. A gente olha para o outro, eu olho para o outro, eu sou terapeuta. Você olha para o outro porque está sofrendo. Mas você olhar para você também, e não que eu não estivesse sofrendo, estava numa dor que já você vai saber o porquê. Aí, o que aconteceu? Comecei a olhar para mim. O que eu estava fazendo? Eu estava sempre nesse pedir o dinheiro que é meu. Lembra que eu te falei que lá no Vem Dinheiro eu fiz o exercício para saber quem representa o dinheiro no meu sistema familiar, no meu inconsciente? Meu pai. E eu não sei se você lembra também que eu falei que eu não conhecia o meu pai. Logo, fiquei nessa ausência. Então, o que eu fazia? Eu sempre pedindo dinheiro, como se eu estivesse mendigando aquilo que é meu. Exatamente, como se eu estivesse mendigando o pai que é meu. Essa é uma energia. Lembra que eu também te falei que a vida é um processo? É um processo de tomada de consciência. Se você quiser mágica, milagre, você vai ter que mergulhar em você, porque eu acredito que exista milagre, mas é você mergulhando em você. Não é você simplesmente, do nada. Não, é da tomada de consciência. É de uma ação, aí você toma mais consciência, ação, mais consciência. E aí, o que eu percebi? Que eu estava nessa dor de pedir. Porque a minha criança interior, aí a gente começa, acreditou naquelas pessoas. E a minha criança interior estava se sentindo traída. E a minha adulta não estava potencializada. A minha adulta cuida do dinheiro. A minha adulta estava bem da vida. Porque ela já tinha ouvido falar que não era para fazer isso. Ela já tinha visto que não era para fazer isso. Ela já tinha visto isso se repetindo. E mesmo assim a minha criança, eu vou ajudar. Eu vou salvar. Eu também quero dinheiro, né? Eu preciso do dinheiro. Com aquele sentimento de escassez que não era necessário. Aí entra todo esse sistema complexo. Então você vai observar aí na sua vida, nos seus atendimentos, se você também está fazendo isso. Eu confiei, a pessoa não me pagou. Mas quem? Quem que confia? Ainda mais se for uma pessoa desconhecida. A criança interior ferida, que quer agradar o outro. E o que é mais interessante, eu falei para uma colega minha, disse, olha, recebe sempre, porque a gente corre o risco de não receber depois. E essa minha colega rapidinho fez isso, e eu continuei recebendo, querendo receber depois. Para você ver, né? Inclusive terapeutas que deixaram de pagar. Então, são muitos emaranhados. A pessoa está numa profissão, está fazendo todo o esquema dela, está na terapia e ainda assim não consegue sair desse emaranhado. Ela está no emaranhado, assim como eu estava no emaranhado, assim como você pode estar no emaranhado. Se você está nesse vídeo e você viu o título, provavelmente você está nesse emaranhado também. Aí aconteceu isso, percebi a criança, fui lá, não falei com uma delas, a consteladora, mas falei com as duas, disse, vocês podem ficar com o curso, tá tudo bem, eu me desliguei disso. Eu sempre digo assim, inclusive teve uma vez que eu peguei um Uber no Rio, e aí ele vinha, porque eu não sei se ele estava bravo ou se ele estava contando que o cunhado dele tirou a moto e ele que estava pagando. Aí eu disse, olha, eu coloco sempre esse dinheiro numa conta chamada pós-graduação. Aí ele, como assim? Após. Agora já fiz até PhD, né? Quando você pega aquele calote, digamos assim, como um aprendizado. Você está pagando para aprender.
Quantas vezes você vai repetir a matéria? Quantas vezes você vai pagar? Eu paguei muito até aprender. Então, assim, ficou para mim mais uma da pós-graduação. Por isso que eu te disse, eu fui lá, falei, pode ficar com curso, tal, me desliguei disso. A minha criança interior ainda esperava o quê? Ai, obrigada, ai, desculpa. Nada, foi silêncio total. Silêncio total. Então, até ela pode ter caído em si e ter dito, nossa, então realmente é valorizar o trabalho da gente. Mas por que que isso acontecia comigo? Além da minha criança. Aí a gente entra um pouco no nosso sistema familiar, né? No meu sistema, e você olha para o seu sistema aí. Eu soube da história de um avô, o meu avô biológico, por parte de mãe. Ele era irmão do meu avô de criação. E o meu avô de criação deu para ele uma venda já com os produtos e tudo. Passado um tempo, o meu avô de criação perguntou para o meu avô biológico, mas como é que está a venda? Porque ela simplesmente, pelo que contam, faliu. Pelo que contam para mim. Aí o meu avô biológico disse, não deu certo. E meu avô de criação disse assim, por quê? Porque as pessoas chegavam lá, pediam para fazer fiado, e eu ficava meio assim, ele no caso dele com pena, né? E fazia. Liga aí a tua consciência. Olha a repetição de padrão. Fazia, não valorizava. Ele tinha ganhado. Eu ganhei, de certa forma, os estudos, todos os cursos, mas trabalhei muito, né? É o meu conhecimento, é o meu material de trabalho. Se eu quiser dar, eu dou, como eu estou dando aqui para você. Mas só que na hora de vender, é vender. Então é isso que muita gente não entende. Você não precisa deixar de dar algo. Mas se você vende algo, você tem que honrar. Honrar você. Honrar seu pai, honrar sua mãe, honrar o seu trabalho, honrar o divino, que de alguma forma veio ali, te deu aquele dom e aquela intuição para você seguir na sua missão. E eu estava fazendo isso. Eu estava seguindo o meu avô. A gente fala assim, seguindo. Então preste atenção aí no que se repete para você. Quando você fala, ai, não me pagou. Ai, eu fiquei com a dívida. Ai, eu levei calote. Ai, eu emprestei e não me pagou. Quem que fazia isso na sua família? Quem que vinha também nessa energia de sempre ou estar agradando, mas sempre estar levando calote? Quem não recebia o dinheiro? Aí, gente, nem moro perto do JK, mas o avião passa por aqui também. Quem? Então você vai perceber aí, faça esse exercício de olhar e ser muito sincera com você e perguntar para você quem que você segue que você acha que não pode cobrar antes, porque existe muito isso também da vergonha do cobrar. Sabe como é que é? Você fica com vergonha de cobrar. Hoje, como é que são feitos os meus atendimentos? Eu falo como é, eu falo o valor, a pessoa deposita, eu atendo. É o normal. A vida é assim. Ela paga no cartão, paga no Pix, e olha, é só você também ter essa energia do dinheiro com você, que vem muita gente pagando no Pix. Só transfere. Aquela dor de cabeça não tem. Então, observe aí em você. Se você está sempre levando calote, se você está sempre não recebendo o dinheiro que é seu, às vezes você cobra até pouco, naquela ilusão de que como é pouco a pessoa vai te pagar e ela não te paga. Perceba aí quem que você está seguindo. Quem agia assim com o dinheiro? O meu avô, ele vendia fiado e não recebia.
Quer dizer, de alguma maneira ele queria ajudar o outro e não recebia. Ele não estava honrando nem o trabalho dele, nem o dinheiro do meu avô de criação. Olha isso, né? Mas isso é um julgamento? Isso é um emaranhado dele. Isso é com ele. O meu e o seu é olhar para a gente. O que a gente está fazendo para não receber o dinheiro? Que portal a gente está fechando para não receber? Quem que a gente está seguindo por amor infantil? Que eu provavelmente segui o meu avô. E aí a gente também pode prestar atenção se por trás de tudo isso não tem crenças do tipo, ai, eu vou ser má se eu não ajudar. Coitada, ela não tem, mas ela pode pagar depois. Ai, porque tem uma coisa. Principalmente quando a pessoa é psicopata, do caráter psicopata. Ela vai te manipular de um jeito que você vai ficar com vergonha de cobrá-la. Parece que você que está desesperada pelo dinheiro e às vezes você quer liberar aquela energia. Mas ela vai fazer de um jeito que você é que vai ficar com vergonha. Que coisa, né? Que situação que a gente se mete quando a gente não se conhece, quando a gente não presta atenção no nosso sistema familiar, quando a gente não presta atenção no que se repete, não age, não toma consciência. Aonde é que a gente se mete, né? Hoje eu estava vendo uma frase que dizia assim, eu faço terapia para aprender a lidar com as pessoas que não fazem terapia. Mas, na verdade, é para aprender a lidar com a gente. Porque são muitos emaranhados, são muitas questões que a gente tem, especialmente em relação ao dinheiro. Sabe, algo que vinha muito assim, e eu comecei a comprar a ideia, é que será que o nome do curso Vem Dinheiro é bom? Será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão gostar? Tanto que Vem Dinheiro, energia divina, para que as pessoas possam entender um pouco mais. Mas agora eu estou usando Vem Dinheiro direto. Porque há muito tabu em relação ao dinheiro. Há tabu em relação a cobrar. Há tabu em relação a receber. Há tabu em relação à palavra dinheiro. Porque tem muitas crenças, na verdade. Tabus, né? As crenças que transformam regras na sociedade que você vai comprando. Então, a pessoa disse lá, eu cobro 5.000 para fazer um atendimento de barras. Nossa, deve ter gente que, né? Nossa, se bobear, a gente começa também nessa energia. Não, eu não deixo essa energia entrar em mim. Sabe por quê? Porque o trabalho é dela. Ela pode cobrar 1 milhão. É dela. Mas o mercado é dela. Não existe o certo e o errado. Assim como não existe para você o certo e o errado. Quando começar a ficar pesado aquele valor, aumenta ou diminui, cobra o que tu quiseres. Cobra o que tu quiseres. Mas presta atenção se na hora de diminuir, não é novamente a dependência emocional. Não, mas tadinho, preciso fazer. Porque se você quer fazer, ser contribuição, seja para quem realmente precisa. Não para quem tem o dinheiro, mas não faz disso uma prioridade. Quem tem o dinheiro está gastando com outras coisas, mas não paga você. Faz para quem precisa. ONGs, crianças, quantas crianças estão por aí precisando de apoio, especialmente porque são abusadas, sabe? Ou então se você tem outra profissão que não seja terapeuta, faz para quem precisa. Deixa que o teu coração seja tocado. Às vezes, você passa e nem olha para a pessoa. Eu já falei em um vídeo, eu acho que bem antigo aqui, eu fazia biodança, eu não tinha coragem de olhar no olho da pessoa. Tinha muita vergonha. E aí uma amiga minha disse assim, nossa, você não olha no olho, né? Eu não confio em quem não olha no olho. E eu disse assim, e você já prestou atenção, você estava prestando atenção no que você estava falando? Ela disse, pois é, eu já fiz um teste, você estava prestando atenção. Regras, né? Pessoa que não olha no olho não é confiável.
crenças, né? Eu era tímida demais, então eu não olhava. Para mim, aquela pessoa que estava me olhando, ela estava me desnudando, ela estava me enfrentando. E eu sempre, não queria olhar. Aí quando eu fiz a biodança, eu comecei a olhar. Inclusive a olhar para aquelas pessoas que estão no ponto, ali no sinal, que às vezes chegam e você nem olha, né? Você diz, não, então quanto é? Mas quanto é olhando para cá, ó, você não olha no olho da pessoa. Você não vê a pessoa. E eu fazia isso e eu percebi. E aí, quando eu ia responder que eu não queria algo, eu olhava no olho da pessoa. Eu já cheguei a ver a pupila dilatar. Da pessoa ver que eu estava olhando para ela, enxergando. É assim. Vai, faz a tua parte, quer ajudar, quer ser contribuição, contribui para quem realmente precisa. Não fica no jogo da dependência emocional, não. Ai, tadinha daquela pessoa, ela não pode pagar. E você sabe que ela pode pagar, inclusive de 30 em 30. Eu lembro que na época da escassez, eu fazia um trabalho que se chamava Minotauro. Ele ficava uns 3 dias, eu acho que numa hotel fazenda. E naquela época era R$350, eu não tinha. E aí eu pagava de 50 em 50. A pessoa confiava em mim e eu pagava. Sempre fui assim. 50 e 50. Era o jeito que eu podia pagar. Você aceita? Aceito. Então tá. É preciso, claro, a pessoa já me conhecia, era um sistema de muita confiança. Mas quem quer vai te pagar. Vai sair, vai dar um jeito de sair do emaranhado. Quem não quer, não vai te pagar, vai sempre arranjar desculpas. Agora é você, com a sua adulta, que tem que tomar a direção da sua vida. Porque muitas vezes você está nessa criança interior aí ferida e você, eu vou ajudar a pessoa, como ela não pode pagar 300, ela vai pagar 50. E você fica com peso, você fica com a dor. Porque você aceita aquilo, mas depois dói em você. Então perceba antes se dói. Porque de repente você está ajudando uma pessoa que nem quer ser ajudada. Ela vai te trazer o dinheiro da pós-graduação? Vai. Ela vai te trazer o calote como forma de você se ter mais aprendizado? Vai. Mas quanto que você poderia estar investindo o seu tempo em quem realmente precisa, em quem realmente quer. E vem na energia, sabe? Vem na energia, você vai perceber quando a pessoa realmente precisar. E não se assuste se essa pessoa que precisar te oferecer algo em troca. Algo em troca. Mesmo aquelas pessoas mais carentes, elas fazem alguma coisa para você. Nem que seja um abraço, um olhar. Nem que seja a vitória delas. Honrarem o que você deu para elas com a vitória delas. Perceba aí. Quem que você está seguindo, que você anda se machucando. Porque você conta provavelmente com aquele dinheiro. Você conta provavelmente com os seus atendimentos, com os seus produtos, com o dinheiro daquele que é o seu trabalho. Só que você não consegue olhar para o outro que tem os emaranhados. Aí você fica nos seus, como eu fiquei. Veja aí como é que é para você. E saia dessa energia, não tenha medo. Converse com a sua criança interior, diga para ela, querida criança, aqui o nosso mundo funciona dessa maneira. O nosso mundo da adulta potencializada é assim. A pessoa vem, a gente explica como é, fala o valor. Se ela não quiser fazer, se ela quiser fazer com outra pessoa, vem outros para você. Vem outros. Não fique na energia da escassez como se não viesse. E aí a gente vai fazer de uma forma leve.
Porque você ainda corre o risco de pegar o seu tempo, fazer para essa pessoa mais em conta e não receber. Então honre você, honre o seu trabalho, honre, que é só assim que você traz leveza para a sua vida. Quando você se sentir angustiada, porque muitas vezes vai dar angústia, na época de jornalismo, eu aceitava fazer o quê? 10 textos, R$5 cada um, em revisão. O que você pode fazer? Porque vai dar uma angústia. Érica, o mundo está em crise, como é que eu não vou aceitar? Eu tenho que aceitar qualquer coisa. Pois é. Quem representa o dinheiro no seu sistema familiar que você acha que tem que aceitar qualquer coisa, qualquer migalha? Quem representa que você podia incluir aqui, ó, e o dinheiro vir com facilidade? Você vai colocar sua mamãe e seu papai aqui atrás, sua mamãe do lado esquerdo, seu papai do lado direito, sem julgamentos. Perceba a energia deles. Aliás, na terceira aula nós vamos fazer esse exercício e vamos olhar também para o dinheiro. A terceira aula para mudar a sua relação com o dinheiro. Terceira aula da jornada da consciência próspera. Link aí na descrição. E você vai começar a receber essa energia, a aprender a receber a energia do dinheiro na sua vida com leveza, sem esse peso, sem esse medo, sem essas amarras. É possível, sim. Eu estou aqui para te mostrar que é possível, porque era pesado eu ficar esperando e não vir, e a pessoa não me dizer nada. E muitas vezes eu não estava no desespero por dinheiro, tinha lá o dinheiro. Mas era como se eu estivesse pedindo meu pai, sabe? E muitas vezes eu estava assim no peso. A gente tem orçamento, a gente faz o nosso orçamento, a gente espera aquele dinheiro. Só que a gente espera enquanto criança, né? Como eu já falei aqui, na dor da criança. Porque se a gente esperasse enquanto adulto, tinha contrato, tinha protesto, tinha uma série de situações que poderiam defender você. Mas a gente espera enquanto criança. Então, acolha a sua criança. Querida criança, a partir de agora a gente vai fazer diferente. Eu sei que vai ser difícil para você, porque você vai ficar com muito medo. Você vai ter todos aqueles sentimentos de que pode estar abandonando o outro, rejeitando o outro, porque você se sente assim. Mas o outro é capaz. E nós também. E nós podemos também ser contribuição dessa maneira. Honrando papai e mamãe, honrando o nosso dinheiro, honrando o nosso trabalho. Fazendo com que aquela pessoa, inclusive, tome a consciência do que é prioridade para ela. E, de repente, se o nosso trabalho for prioridade, ela vem. Pode ficar tranquila. E se não vier daí, vem de outros lugares. E como a gente diz lá, não vem dinheiro de todos os lugares. Dinheiro é uma energia. Dinheiro é alguém que quando você inclui, está aqui. Como é que vai faltar dinheiro? Está aqui. É isso, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.